Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Que alegria, nós estamos aqui praticamente na metade do livro Viagem ao Sobrenatural. Se você acabou de chegar por aqui, não conhece o livro Viagem ao Sobrenatural ou não imagina sobre o que estamos falando, nós estamos aqui desde o capítulo 1, estudando, meditando sobre as páginas deste livro tão importante para os nossos dias. E o livro Viagem ao Sobrenatural, ele pertence à Casa Publicadora Brasileira, inclusive todos os direitos dessas gravações pertencem à Casa Publicadora Brasileira. E se você desejar ler outros títulos ou conhecer outros títulos, procure Casa Publicadora Brasileira, site cpb.com.br. Então, vamos à leitura. Capítulo 9, Estudando em Tempo Emprestado. Terça-feira, às 19 horas em ponto, eu estava na residência do casal Gross. O ponto focal de nossa atenção seria a condição ou o estado dos mortos. Descobri que a Bíblia é muito clara sobre este assunto e oferece resposta a algumas perguntas, tais como: os seres humanos possuem a imortalidade? Os mortos podem louvar o Senhor? Será que a esfera dos mortos constitui uma fonte potencial de conhecimento? A resposta à primeira pergunta veio em alto e bom som da primeira carta de Paulo a Timóteo. Somente Deus tem a imortalidade. Isso está em 1 Timóteo 6, 15 e 16. Ou, em outras palavras, o homem é mortal, pura e simplesmente. O texto do Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Respondeu a segunda pergunta com a rapidez de um relâmpago. Quebrou em 1000 pedaços os ensinos religiosos de minha infância. A resposta à terceira pergunta começou a revelar o amor e a justiça de Deus em seu trato com criaturas pobres e mortais como nós. Foi o que encontramos no livro de Jó. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Os seus filhos recebem honras e ele não o sabe, são humilhados e ele não o percebe. Está em Jó 14, 1, 2 e 21. Tive uma sensação tão grande de alívio após ler essa passagem que disse a Cyril e Cynthia: é muito bom saber que os nossos queridos falecidos não estão nem no purgatório sofrendo, nem no céu vendo as tribulações de seus queridos na terra, mas estão todos dormindo na sepultura até a manhã da ressurreição. Foi então que o Espírito Santo me deu a compreensão de que a morte é o oposto da vida, um estado de completa extinção da vida, um estado de inexistência. Eu passei a entender o total equívoco do conceito de que o homem tem uma alma imortal, especialmente depois de ler o registro da criação de Adão. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Compreendi claramente que o fôlego de vida de Deus é o meio por meio do qual ele vivifica e sustenta a nossa estrutura física. É através dele que o coração bate, o sangue flui, os pulmões se expandem e os membros se movem. E quando Deus remove esse meio, a vida cessa. Ao declarar nas Escrituras que o homem passou a ser alma vivente, ao contrário da crença popular de que o homem recebeu uma alma, Deus neutraliza todas as avenidas que Satanás e seus espíritos demoníacos poderiam usar para nos desencaminhar, pretendendo ser e aparecendo como se fossem os espíritos de entes queridos falecidos que supostamente partiram para um nível mais elevado de existência.
Ao chegarmos à conclusão do estudo sobre o estado do homem na morte, abriu-se diante de mim uma perspectiva completamente nova sobre o caráter de Deus. Fiquei profundamente impressionado diante do pensamento de que o mundo cristão tem grandemente representado mal a Deus. Para entender e avaliar a minha experiência durante aquela semana, você precisa imaginar nunca ter possuído nem estudado uma Bíblia. A alegria da vida não é real quando, tão logo você descobre algo bom para desfrutar, lá vem o pensamento de que amanhã a morte poderá colocar um ponto final em tudo. Você sempre fica frente a frente com a eternidade. Mas eternidade de quê? Os outros não sabem nada mais do que você. Um dia, então, da maneira menos esperada, você encontra alguém segurando nas mãos um livro escrito pelo próprio doador da vida. Todas as perguntas não respondidas que atormentaram a sua mente durante anos recebem agora uma explicação inteligente. Descobri que, mediante a doutrina da ressurreição, a Bíblia abre o caminho pelo qual o homem pode obter a imortalidade. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso está em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Jesus, o príncipe da vida, quando vier na sua segunda vinda em companhia de seus anjos celestiais, conferirá a imortalidade àqueles que fizeram dele o seu Senhor. Ele restaurará a vida àqueles que a perderam por amor a Cristo. A ressurreição é o grande evento contemplado pelos santos escritores como o objeto de sua esperança. Embora tivesse sofrido a perda de todas as coisas por amor a Cristo, o apóstolo Paulo ainda tinha a alegria, colocando sua esperança na ressurreição dos mortos. Isso está em Filipenses 3, 7, 8, 10 e 11. Ele diria seus pensamentos continuamente para o céu, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso está nos versos 20 e 21 do capítulo de Filipenses 3. Também achei interessante que, ao falar de suas tribulações na Ásia, a ponto de perder a esperança da própria vida, ele confiou em Deus que ressuscitará os mortos. Isso está em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Ele não comentou que esperava encontrar o Senhor por ocasião de sua morte, como alguns ensinam, mas colocou sua esperança na ressurreição. Ao procurar nas Sagradas Escrituras o tempo designado para que os justos recebam a sua recompensa e os ímpios a sua condenação, descobri que isso não ocorre por ocasião da morte, mas por ocasião das duas ressurreições. Fiquei maravilhado com as palavras de Jesus. Ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Isso está em Lucas 14, de 13 a 14. Descobri que Paulo dirigia sua atenção para a segunda vinda, quando então receberia pessoalmente de Jesus aquilo que ele chamou de coroa da justiça. No fim da sua vida, esse cansado, mas valente soldado da cruz carregava nas costas as marcas das 5 quarentenas de açoites.
Isso está em 2 Coríntios 11, 24. Sustentava-o, porém, a esperança que tinha na ressurreição. E, embora compreendendo que em breve estaria diante da espada de seu algoz, Paulo ergueu a voz para dar uma mensagem que infundiria coragem a muitas gerações do povo de Deus, definindo o tempo ou o momento em que todos receberão a recompensa da vida eterna. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso está em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Durante todo o estudo sobre a ressurreição, ainda latente no fundo de minha mente estava o pensamento de que, se os escritores do Novo Testamento acreditassem que o homem tem uma alma imortal, que vai para o céu por ocasião da morte, eles certamente mencionariam que Cristo traria essa alma de volta em sua vinda para juntá-la ao seu antigo corpo. Não encontrei essa ideia em lugar nenhum, mas encontrei muitos textos das Escrituras que provam exatamente o contrário. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, Paulo discorre bastante sobre os mortos justos e a ressurreição, falando repetidas vezes que as pessoas que dormiram serão despertadas quando Jesus voltar. O último ponto de minha descoberta, por sinal, um dos mais impressionantes, sobre o tema da ressurreição, aparece na Epístola aos Hebreus. O capítulo 11 fala da fé do povo de Deus através de várias épocas, mencionando suas tribulações e dificuldades, sua coragem e sua esperança na ressurreição e na vida eterna, e como foram sustentados pela fé, mesmo diante da própria morte. Alguns foram torturados, menciona versos 35 a 40, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso está em Hebreus 11, versos 35 a 40. Se eu tão somente pudesse ter esta linda esperança da ressurreição e da vida eterna, e viver de acordo com ela, pensei. Foi quando algo varreu todo aquele entusiasmo que estava crescendo em minha mente. Que tolice pensar que Deus me perdoaria pelo ódio que eu havia alimentado contra Ele por tanto tempo. Não, Ele nunca o faria. Era melhor tirar da cabeça essa esperança de vida eterna, e ainda havia minha associação com os espíritos. Deus nunca me perdoaria. Esqueça isso, Morneau. É tarde demais. Então Cíntia leu o texto final que concluiria o estudo e que aconselha todo cristão a viver no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso está em Tito 2, 12 e 13. Esse texto me levou a expressar ao casal Gross a minha apreciação pela bondosa disposição deles em estudar a Bíblia comigo. Também mencionei que gostaria de poder viver com a esperança de ver a gloriosa manifestação do Senhor, mas que minha vida tinha sido tal que tornava este desejo impossível. Ainda existe esperança, disse Cíntia. Nós temos um grande sumo sacerdote, Cristo, o justo, que ministra em nosso favor no Santo dos Santos, no santuário celestial.
Ele veio e morreu na cruz do Calvário para se tornar o nosso sumo sacerdote. É somente por intermédio dele que podemos encontrar a salvação. Se ela soubesse do meu envolvimento com os espíritos, pensei, ela não diria que ainda existe esperança. Existe esperança para você, continuou ela. É claro que existe. Em Jesus há esperança para cada um de nós. Existe esperança enquanto estivermos vivos para pedir a ajuda de Jesus. Deixe-me mostrar para você. Então ela abriu a Bíblia em Hebreus 4, verso 15 e 16 e leu: Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tomei a Bíblia das mãos dela e disse: Deixe-me ver isso. Creio que o que me levou a pegar a Bíblia foi o fato de que o Espírito de Deus estava enchendo minha mente de esperança. Certa vez, no tempo em que servi na Marinha Mercante Canadense, lancei uma corda a um homem que havia caído no mar. Ele apanhou a corda e se agarrou firmemente a ela. Agora, sentindo-me igualmente perdido, eu via uma corda de esperança e rapidamente a agarrei. Estava ficando tarde e por isso sugeri que Cyril fizesse uma oração antes de me despedir. Perguntei também se poderia voltar na noite seguinte. Eles concordaram. Ele orou e eu saí. Enquanto me dirigia para casa, já dentro do bonde, com suas rodas rangendo, suas portas abrindo e fechando ruidosamente, passageiros entrando e saindo, e o condutor anunciando os nomes das próximas ruas, eu olhava pela janela com os olhos fixos no calçamento. Meu pensamento estava totalmente concentrado naquilo que Cynthia havia dito. Eu ainda podia ouvir o eco de suas palavras. Existe esperança para você. É claro que existe. Em Jesus há esperança para cada um de nós. Existe esperança enquanto estivermos vivos para pedir a ajuda de Jesus. Então, uma voz pareceu sussurrar-me aos ouvidos, dizendo que existe esperança para pessoas desesperadas e indignas, até mesmo para adoradores de espíritos. Após 32 anos, minha esposa e eu nos reencontramos com o casal Gross em Toronto, Canadá. Pouco depois da experiência de minha conversão, eles se mudaram para os Estados Unidos e desde então nunca mais nós havíamos visto. Ao lembrar daquele outono de 1946, Cyril fez uma afirmação que me emocionou porque nela eu vi a misericordiosa operação do Espírito Santo de Deus e de seu amor para comigo. Já estava casado fazia vários meses, disse ele, quando comecei a receber estudos bíblicos de Warren Taylor, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Montreal. Eu não tinha nenhum problema em acreditar no que ele dizia, porque tudo o que ele fazia era ler textos da Bíblia. Certa noite, ele apresentou a lição sobre o sábado. Aquilo me fez lembrar de um dia em Halifax, quando perguntei à minha avó qual era o dia correto de repouso. O estudo não me deixou totalmente convencido. Naquela ocasião, sem dizer nada a ninguém, orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse a crer no sábado. Pedi que me concedesse a capacidade de convencer apenas uma pessoa sobre o sábado, e eu tomaria isso como sinal de que Ele queria que eu o observasse. Na segunda-feira seguinte, fui para o meu trabalho, como de costume. Entretanto, eu estava inquieto e resolvi deixar o emprego. Tendo ouvido falar de uma nova fábrica que precisava de empregados com o meu talento específico, fui naquela tarde apresentar-me para ser entrevistado e, para minha surpresa, consegui um emprego e ainda um salário melhor. Então voltei a meu antigo local de trabalho e cumpri o aviso prévio requerido por lei. Finalmente chegou o dia de iniciar o meu novo emprego. Naquela manhã de segunda-feira, sentei-me ao lado de um empregado que tinha 2 hábitos estranhos. Primeiro, ele fumava como uma locomotiva. Senti-me agradecido porque era permitido abrir as janelas. O outro hábito era que toda vez que a máquina dele emperrava, ele me surpreendia com profanidades incríveis.
Eu havia me esquecido da oração que tinha feito a Deus, mas Deus nunca se esquece da oração de seus filhos. Eu nem podia imaginar que aquele jovem que trabalhava ao meu lado pediria e até exigiria que eu estudasse a Bíblia com ele, começando naquela mesma noite. Eu não sabia dos sérios problemas que atormentavam a vida de Roger Morneau, enquanto ele trabalhava com sua máquina naquela manhã em Montreal, Canadá. Aquela noite, quase sem dormir, poucos dias antes de conhecer Cyril, e aquela oração de apenas uma frase que fiz logo ao amanhecer, foram vistas pelo doador da vida e, de antemão, ele já estava preparado para me dar a ajuda de que eu mais necessitava. Quando Cyril orou a Deus falando de sua necessidade de incentivo para guardar o sábado e de seu desejo de compartilhá-lo com alguém, o Todo-Poderoso disse: "Eu tenho exatamente esta pessoa para você." Daí o Espírito Santo agiu, fazendo com que Cyril mudasse de emprego. Quando minha mente estava sendo tão fortemente pressionada para tomar a mais importante decisão da minha vida, Deus estava ali para ajudar. O seu Santo Espírito havia elaborado perfeitamente todos os detalhes. Estou pensando especificamente em Harry, meu patrão judeu, com sua obsessão de saber a que igreja Cyril pertencia e o pedido que me fez para ajudá-lo a descobrir. Os temas bíblicos que estudamos na noite daquela terça-feira me deram uma visão panorâmica das realidades eternas. O Espírito de Deus me abençoou com uma clareza tal que não foi necessário entrar em investigações teológicas profundas, coisas que teriam requerido muito mais tempo para assimilar. Por me encontrar em situação de crise, o meu tempo não me permitia para que eu o usasse a meu bel prazer. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria um confronto com os espíritos. A sensação que eu tinha era de que estava vivendo em tempo emprestado. Eu começo o comentário deste capítulo pelo final. Acredito que todos nós estamos vivendo em tempo emprestado. Acredito que Deus faz planos. Acredito que Deus ouve as nossas orações. E me emociona pensar que Deus se preocupa com cada oração que a gente faz, cada pedido, cada petição. Deus, ele age em todas as esferas. Olha que impressionante. A família que estava dando o estudo para Roger também precisava ver o poder de Deus através daquele sacerdote do lar, que também tentava fazer a vontade de Deus guardando o sábado. Fica uma lição aqui para nós. Às vezes as pessoas me dizem, eu já falei isso para vocês, que as orações delas não passam do teto. E eu queria reforçar para você. Deus ouve todas as orações, todas as petições, todos os clamores. Às vezes parece que Deus não vai dar atenção. E pode ser que naquele momento não seja o momento de Deus. Mas confie, descanse em Deus. Fica claro para a gente que Deus tem o prazer de nos responder cada oração e nos mostrar a sua glória. Também fica muito claro para a gente que Deus tem interesse em que nós venhamos a descobrir a verdade. Pode ser que você que está passando por esse podcast hoje não imaginava que ouviria verdades como essa sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre uma vida eterna, sobre a vontade de viver ao lado de Jesus. Então pense sobre isso. Deus tem grandes planos para nós. E apesar deste mundo estar tão caótico, neste momento que eu gravo para vocês, eu descobri nestes últimos 2 dias uma tal de live que as pessoas estão fazendo. Eu não sei qual é o nome correto, não sei se é NPC, NSC, alguma coisa assim, não sei, talvez vocês saibam, e que está correndo pelo TikTok, onde as pessoas estão sendo ali idiotizadas. Ficam repetindo coisas para ganharem valores, dinheiros, algumas até ganham muita coisa, outros nem tanto.
Mas a verdade é que nós temos visto coisas tão absurdas e tão bizarras que a gente só pode realmente ter a certeza absoluta que Jesus está voltando. Não temos outro caminho, não temos outra direção, não temos outra impressão. Este mundo vai de mal a pior. E qual vai ser a nossa decisão? Roger Morneau está mostrando para a gente que mesmo vivendo no fundo do poço e do abismo onde ele escolheu viver, ele teve esperança em Jesus, porque Jesus nos perdoa. Jesus nos lava de todo mal se nos arrependermos genuinamente. E ele tem portas abertas do céu e da eternidade para cada um de nós. Qual vai ser a sua escolha? Feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração, onde quer que você esteja. Vamos orar. Pai, pelo sangue de Jesus, nós queremos pedir que a nossa vida seja tocada pelo poder do Espírito Santo. Nos pontos que nós tivermos problemas, dificuldades de entendimento, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Espírito Santo nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos traga a verdade à nossa vida, traga realmente os planos de Deus para nós, nos mostre o caminho, nos mostre a direção. Senhor, estamos vivendo tempos tão difíceis, onde a verdade e a mentira se misturam e parecem ser a mesma coisa. Parece que pessoas falam de Deus como se estivessem falando do Deus verdadeiro. Pessoas tentam vender a Deus como um produto, mas, Senhor, nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é a palavra viva, escrita, e nós queremos dizer que confiamos em Ti e acreditamos em Ti e no Seu poder. Por favor, Pai, se houver qualquer pessoa que está passando por esse podcast, que tem dúvidas ainda sobre a morte, que tem dúvidas sobre a ressurreição, sobre o poder de Deus, que, Senhor, o Senhor abra esta mente, o Senhor abra este coração, que essa pessoa possa Te ver, possa Te enxergar como Tu és e possa seguir os caminhos que o Senhor tem para ela. Guarda-nos, proteja-nos, permanece conosco. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe.